Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez, e é mais uma aula de xadrez falando sobre finais. A gente está aprendendo como destruir a defesa Berlim e algumas ideias para os nossos finais de jogo. O que a gente pode fazer para se aproveitar, por exemplo, de uma fraqueza comum das peças pretas, aí no caso, que é esse peão dobrado ali em C7 e C6, aqui no caso. São estruturas comuns, principalmente na defesa Berlim, mas que podem aparecer em outros jogos, e é interessante a gente conhecer, a gente já ter visto algum exemplo, né, para a gente tentar ideias na hora da nossa partida real. Então, por exemplo, aqui a gente está de brancas, o que você jogaria agora, nesse momento. A gente tem, como lance candidato, por exemplo, a jogada aqui de C4. Opa, eu já tinha colocado o peão em C4 aqui, perdão. A gente tem a ideia de C4 e a gente tem também bispo H4, né? Você pode ter pensado nas duas hipóteses aqui. Só que tem um detalhe. Se a gente joga C4 aqui, ele pode jogar bispo B4, rei G2, e aqui a gente continua realmente com ameaças boas para os dois lados, ok? Mas com vantagem para as peças brancas. Só que se a gente joga bispo H4 direto, antes de C4, a gente vai ter algumas complicações. Olha por quê. Se ele jogar bispo F8, a gente pode continuar com a mesma ideia de trazer o rei para H4, né? A gente já falou sobre isso antes, e o bispo ali para G5. Só que se bispo F6, o bispo de H6 toca no nosso peão ali de F3, ou de F4. E a gente pode trazer o rei para H4 ainda, mas isso não resolve totalmente. G5, a gente prende um pouco a posição, mas pelo menos se defende. E bispo G5, bispo toma G5, F toma G5 e empata. A gente fica com a mesma fraqueza que o nosso adversário. Se bispo G5 direto, a gente também fica meio travado, porque o rei está defendendo totalmente o peão de C7 ali, que é o nosso alvo. Então, a primeira jogada a se fazer nesse momento realmente é C4. E depois de bispo B4, a gente pode dar continuidade aqui com rei G2, rei E8, rei F3, bispo D2 atacando o peão, né? A gente joga o rei E4, a gente já falou como essa casa é importante para o rei nos finais, nesse tipo de situação. Bispo B4, bispo H4, bispo D2 atacando o peão. A gente vai fazer todo o caminho para trazer o rei para o outro lado ali em H4 e deixar o nosso bispo em G5 protegendo. Bispo em F2 é um caminho também. Bispo B4, rei D3, rei D7, bispo E3, bispo A5, bispo D2, oferecendo a troca de bispos, né, se ele quiser enfraquecer, né, o lado dele, né, já que ele já tem o peão dobrado ali. E aqui a gente tem também a estrutura bem melhor ali, né, na estrutura do lado do rei, na ala do rei. Bispo B6, bispo E3, oferecendo a troca de novo. Bispo A5, A3, bispo E1, a gente quer avançar os nossos peões ali para parar de ter esse problema. Bispo C5, bispo G3 atacando o peão, rei E3 defende o peão, bispo H4, bispo B4, rei D8, rei F3, rei D7, rei G2, rei E8, rei F3, rei D7, rei E4 de novo, bispo F2, F5, agora a gente consegue finalmente, né, ofertar essas trocas aqui no centro para a gente conseguir um peão passado. G toma F5, G toma F5, e a gente quer novamente avançar o peão e trazer o rei como suporte. O problema é o rei dele, que pode jogar para E8 e depois para F7, mas a gente vai combatê-lo. E toma F5, rei toma F5, era a única opção, né, viável para ele, mas deixa a gente com o peão passado. Peão toma C4, peão toma C4, bispo C4 atacando o peão,
E agora a gente tem rei F6, né? Ele não vai querer trocar agora, ele precisa do rei ali para ficar fazendo oposição, tentando evitar o nosso avanço. E ele joga bispo B2, né? Agora a gente tem que analisar a possibilidade, né, a necessidade de domínio da casa F7. Se a gente dominar F7, a gente domina todas as casas onde o peão passará. Bispo C5, bispo C3, rei F5, bispo B2, rei F6, né? Porque o outro peão de A3 está protegido pelo nosso bispo, bispo C3, bispo E3, bispo B2, peão A4 para escapar do bispo, bispo C3, bispo F4. Essa jogada é importante porque agora a gente já vai avançar o peão com o ataque contra o peão de C7. Rei E8, rei F5, e agora bispo B2 e a gente joga E6, né? E a gente consegue finalmente avançar o peão com o ataque ao peão de C7, para conseguirmos de fato uma vantagem nessa posição. Essa posição é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, vocês podem ter tido um pouco mais de dificuldade em compreender, mas a gente tem outros vídeos explicando detalhe por detalhe de como obter essas pequenas vantagens no final do jogo e principalmente destruindo a defesa Berlim, que cria essa debilidade dos peões dobrados que, se a gente souber aproveitar, a gente sempre vai ter uma vantagem no final do jogo. Beleza? Vamos juntos, próxima aula de xadrez, mais um exemplo, mais um detalhe de como atacar no final de jogo. Vamos ficar feras nesse detalhe. Vamos juntos.